Você tem dúvidas sobre a harmonização facial? Aqui vamos falar sobre as indicações desse procedimento, que é um dos únicos em que você consegue sair do consultório já com resultado. Hoje em dia virou moda falar em harmonização facial, mas esse procedimento não é isento de riscos. Deve ser feito por um profissional com muita experiência e conhecimento de anatomia. A harmonização facial é feita com preenchedores de ácido hialurônico. Então vamos falar um pouco hoje sobre as indicações desse tratamento e sobre esse produto que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico naturalmente é encontrado na nossa pele. Ele promove hidratação e elasticidade e sua quantidade diminui com o envelhecimento. Antigamente, os preenchimentos eram feitos com o PMMA, que é o polimetilmetacrilato. É um preenchedor que não é absorvível, ou seja, ele durava para toda a vida, e inúmeras complicações vieram com esse tipo de preenchimento. Até porque o envelhecimento é natural e o preenchedor continuava naquele mesmo lugar, inclusive dando granulomas e muitas complicações. Isso a gente não observa mais com os preenchedores de ácido hialurônico. O ácido hialurônico dos preenchedores atualmente passou por várias modificações. Temos produtos com alta tecnologia, onde a gente pode fazer desde um efeito lifting até uma hidratação profunda da pele, dependendo da densidade de cada produto. Inúmeras são as vantagens dos preenchedores de ácido hialurônico, mas eu vou citar para vocês 3. Uma é, ele tem um antídoto, chama hialuronidase, e qualquer complicação que ocorra, a gente consegue tirar aquele produto. Segunda vantagem, ele é biocompatível, o que significa que minimiza o risco de alergias e complicações. E em terceiro lugar, ele possui anestésico. Dentro da sua formulação, ele já contém lidocaína, o que torna o procedimento muito mais tranquilo. A avaliação do paciente se inicia na consulta médica, com a análise da sua estrutura facial dinâmica e estática. E nesse momento a gente vai definir a quantidade de preenchedores, as densidades e os locais onde serão feitas as aplicações. O envelhecimento é tridimensional, envolve perda óssea, de gordura e uma adaptação muscular a tudo isso. Então, quando alguém fala que está sentindo o rosto derretendo, isso é justamente porque está perdendo essa estruturação, né? Então, quando a gente começa a ver um rosto que precisa de uma harmonização facial, a gente sempre tem que pensar de dentro para fora. Então, a gente vai pensar nessa remodelação óssea, na estruturação, para a gente poder vir reestruturando também a parte de gordura e muscular. Vou dar alguns exemplos das queixas mais frequentes dos pacientes. Por exemplo, olheiras. O paciente chega se queixando que as olheiras estão profundas. A avaliação é de toda a área ocular, mas também de toda a sustentação da área dos olhos. Então a gente vai ter que avaliar a região malar e zigomática e também a órbita na região do supercílio. Então, quando você se queixa da olheira, tudo isso está sendo avaliado e a gente vai escolher qual é o melhor tratamento para você. Às vezes não é direto abordando a olheira, e sim essa estruturação. Outra queixa comum é a queda do canto da boca, juntamente com o afinamento dos lábios. Isso é bem comum depois dos 50, 60 anos. E a estruturação também se inicia mais em cima, fazendo todo o efeito lifting e preenchendo o lábio. Com isso, o canto da boca já vai melhorar e não preenchendo exatamente naquela queixa. Ou seja, confie na avaliação do seu médico. Ele vive estudando sobre o processo de envelhecimento, se atualizando sobre as melhores técnicas, e cada tratamento é único. Às vezes não adianta chegar com a foto do lábio perfeito, sendo que aquele não é o lábio para o seu rosto. Então, procure a sua melhor versão, um resultado com naturalidade.
Esse é um tratamento ideal de harmonização facial. Essa é uma dúvida comum entre os pacientes. Após o preenchimento, é comum ocorrer algum inchaço, um hematoma ou outro, principalmente nos lábios, de ficarem um pouco edemaciados. Mas isso não impede que você realize suas atividades habituais normalmente. E quanto tempo dura esse preenchedor? Essa é uma pergunta muito boa, porque nem todo preenchedor tem a mesma durabilidade. Alguns preenchedores menos densos vão durar um pouco menos, enquanto os mais densos vão ter uma durabilidade entre 18 e 24 meses, e os mais fininhos entre 6 e 9 meses. Quando é que eu tenho que retornar para fazer minha harmonização facial novamente? A gente sempre fala em um retorno anual, ou até um retorno semestral. Quando o paciente vem fazer o Botox, a gente reavalia e vê se precisa já fazer um retoquezinho de 1 ml, 2 ml nesse rosto. Ficou curioso? Gostaria de saber um pouquinho mais sobre a harmonização facial? Agenda uma consulta com a gente e vem aqui para a gente montar um plano personalizado para você. Até a próxima!